Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá, né? A prof já falou ontem que nós iniciamos com o livro do terceiro módulo, né? Ontem vocês fizeram atividade de ciências e de língua portuguesa no livro do terceiro módulo. Desculpem. E hoje nós temos atividade de geografia no terceiro módulo e matemática no segundo, tá? Então, vocês vão ter que pegar o livro do segundo e do terceiro módulo. E vamos ter avaliação de geografia. Lembrando que sempre coloquem a data no livro para vocês se localizarem ali certinho. E eu também depois quando for corrigir, tá bom? Então vamos lá. Relevo e hidrografia do Brasil. O relevo brasileiro apresenta diferentes formas que passam por transformações contínuas, principalmente em razão de agentes externos, como a água e o vento. O conjunto de diferentes formas de relevo do território brasileiro resulta em belas paisagens, como a retratada nesta figura. Então, nós temos ali a nossa fotografia, né, que é da Chapada da Diamantina na Bahia. Gente, que coisa mais linda esse relevo, né? Provavelmente sofreu com a ação do vento, com a ação da água, né? E se tornou naquela bela paisagem que a gente está vendo ali, né? Então, o relevo brasileiro apresenta muitas variáveis formas e que sofrem algumas alterações durante o tempo, né? Com o passar do tempo, por causa desses agentes naturais, né? Que temos. Então, vamos lá. Relevo do Brasil. Vamos conhecer as principais formas do relevo brasileiro em nosso país. Predominam 3 grandes conjuntos de relevo. Planalto, que é uma forma de relevo levemente ondulada e com altitude variável, em geral acima de 200 metros. Suas rochas apresentam um intenso desgaste, provocado principalmente pela ação da água e dos ventos. Os sedimentos provenientes desse desgaste se acumulam nas áreas mais baixas em torno, como as planícies e as depressões. Depressão, forma de relevo com altitudes mais baixas que as áreas em seu entorno. São terrenos rebaixados, em geral, resultantes de intensos desgastes. Planície, forma de relevo com terrenos planos e altitude pouco elevada em relação ao nível do mar. As planícies, em geral, acumulam os sedimentos vindo do desgaste das áreas de planalto. Então, a altitude é a distância vertical de um ponto da superfície terrestre da Terra em relação ao nível do mar. O nível do mar é a altitude da superfície do mar, que tem valor igual a zero, e as altitudes de relevo terrestre são medidas com base nela. Relevo, conjunto de formas de um terreno que pode ser plano ou conter elevações. Ali é a legendinha que a gente tem, tá? Você já observou as formas do relevo do município onde mora? Converse com os colegas sobre as principais características desse relevo. Será que aqui no município de Fazenda Rio Grande nós temos um relevo, um planalto? Nós temos uma depressão, uma planície? Qual será que é o tipo de relevo predominante no nosso município? Então, busquem numa pesquisa para descobrir qual tipo de relevo que é predominante no nosso município. Formas e altitudes do relevo brasileiro. O mapa a seguir mostra como estão distribuídas as diferentes formas de relevo no território brasileiro. Com a observação desse mapa, vocês também não precisam nem pesquisar qual é o tipo de relevo que nós temos aqui no nosso município, né? Ali com essa observação desse mapa, dessa legenda, vocês já vão saber qual é o tipo de relevo predominante no nosso município. Então, vamos lá. Ali o laranjadinho mais escuro é o planalto, o verdinho é a planície e o amarelinho é a depressão. 2. Qual forma de relevo predomina na porção norte do nosso país? Na porção norte, predomina o relevo de depressão, que é aquela parte mais amarelinha lá em cima do nosso mapa, né? Então, ali é o de depressão. Qual cor foi utilizada para representar as planícies? A cor verde, né? Então, vocês vão colocar ali do ladinho.
Qual forma de relevo predomina na porção do território ao sul do Trópico de Capricórnio? Então, lembre-se que o Trópico de Capricórnio é a linha que tem ali, tá no mapa, tem que observar, né? Qual forma de relevo predomina no estado onde você mora? Preciso fazer uma interpretação do mapa ali que vocês estão vendo, observando bem as cores. O relevo terrestre apresenta altitudes variadas. Podemos representar as altitudes do relevo terrestre por meio de um mapa denominado mapa altimétrico. Nesse tipo de mapa, as altitudes do relevo são representadas por cores e tonalidades diferentes. Observe a seguir o mapa altimétrico do Brasil. Então, ali nós temos, pelas cores, né, nós vamos saber pelas cores a gente vai saber a localização de cada estado ali, tá? Como a altitude desse relevo está representado, nós vamos ver pela tonalidade de cada cor que está ali, tá bom? Então, ali na página 294 e na página 295, vocês também têm uma atividade para responder sobre o mapa da página 293, tá bom? E na página 296 nós vamos falar sobre outro assunto, mas vamos deixar para a próxima. Então, da página 290 até a página 295 em Geografia, no livro do terceiro módulo, tá? No livro do segundo módulo, nós vamos continuar com as divisões com números naturais. Então, lá na página 116, vocês têm que determinar o dividendo, né? Então, ele vai te dar o dividendo, ele vai te dar o quociente e o resto. Então, qual que é o teu dividendo? É o que fica no seu lado de fora da chavinha, tá? Então, o dividendo é o que fica lá pro ladinho da tua chave. O que fica dentro da chavinha é o divisor. Então, vocês vão ter que achar qual é o dividendo da tua questão. Então, para isso, vocês podem fazer o quê? Ou pegar o teu divisor, né, que é o teu desenho menor, né, colocar lá. Vai multiplicar pelo teu quociente, que é o 23, multiplica, vezes, que é igual ao teu resto. Então, você vai fazer a tua multiplicação, né, 10 vezes 23, mais o zero, que nós temos ali como resto, que é igual daí você vai achar lá o teu dividendo, certo? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que substituir ali os desenhos pela conta. Então, vai colocar o 10 no lugar do desenho pequenininho, que é o nosso divisor, vezes o teu quociente, que é o 23, mais zero, que é igual a 230, tá? Na letra B, vocês vão fazer a mesma coisa. Vai pegar o teu divisor, que é o teu desenho menorzinho, vezes, né, o teu quociente, que é o 13, mais o teu resto, que é 5. E vê lá qual que vai dar o teu resultado, tá bom? Na letra 7, no número 7, desculpem. Adão tem o triplo da quantidade de figurinhas que Ricardo possui. Sabendo que Adão tem 291 figurinhas, determine a quantidade de figurinhas de Ricardo. Para resolver esse problema, podemos utilizar o seguinte esquema. 291 divididos, né, descobrimos o valor que dá essa divisão e multiplicamos por 3, tá? Então, efetuamos 291 divididos por 3, que dá 97, tá? Então, de maneira semelhante à apresentada, resolva o seguinte problema. Pensei em um número, multipliquei-o por 50 e obtive 350. Então, nós temos um número lá, você pode colocar um pontinho de interrogação, vezes 50, né? Porque a gente pensou, é um número, multipliquei. Multipliquei é o sinal de multiplicação, que é o xzinho. Igual a 350. Então, vamos lá. Que número que multiplicado por 50 pode dar 350, tá? Então, tentem lá fazer a multiplicação que dê 350. Amélia dividiu igualmente a quantidade de livros que tinha entre seus 3 netos. Cada um deles recebeu 15 livros. Complete os esquemas abaixo para determinar quantos livros a Amélia tinha. Então, a Amélia, vocês vão multiplicar 15 vezes 3. Depois, esse
Resultado do 15 vezes 3, que é do primeiro quadradinho, vocês vão dividir por 3 e vão ver que vai voltar lá no 15, tá bom? Então, primeiro, para vocês achar o primeiro valor, vocês façam a multiplicação, certo? E no número 9, escolha os itens de modo que as igualdades sejam verdadeiras, tá? 60 divididos por 3 é 20, pois 3 vezes 20 é 60. Ali na letra B, vocês podem fazer 5 vezes 30, 150. Então, façam primeiro a multiplicação e você já descobre a sua divisão, porque o teu resultado da tua multiplicação será o resultado da tua primeira divisão. Então, o resultado da tua multiplicação, você vai colocar lá na divisão e vai dividir por 5, que vai dar o resultado de 30, tá bom? E a número 10 é para vocês fazerem um probleminha com a igualdade a seguir, em que o dividendo é desconhecido, depois entregue para um colega e resolver. Por fim, verifique se ele resolveu corretamente. Esta é uma resposta pessoal, então vocês podem procurar um número vocês próprios, tá bom? Galerinha, por hoje é só, tá bom? Obrigada, um beijo, até a próxima.